Deus conta conosco para fazer a sua obra nestes últimos dias. Todos aqueles que têm a sua chamada para o ministério devem exercer com amor, com fidelidade, com dedicação, visando o crescimento do povo de Deus, a edificação de uns para com os outros na prática do amor fraternal. Nós temos exemplos muitos dos líderes do cristianismo do primeiro século de nossa era cristã, em que eles visavam unicamente o crescimento do reino de Deus aqui na terra, sempre preocupados com o bem-estar dos seguidores do Senhor Jesus, dos discípulos de Cristo. E o exemplo dos líderes do cristianismo nos seus começos deve ser um espelho para nós, um exemplo para aqueles que nos dias de hoje se titulam de líderes cristãos da atualidade. Quero ler para nossa meditação um texto que nós encontramos em Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao 11, onde está escrito: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, de alguma maneira, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo vos ver para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Efetivamente, nós percebemos neste texto da carta de Paulo endereçada à comunidade cristã na capital do Império Romano, que era Roma, ele falando a respeito da fé depositada em Cristo Jesus por aqueles que faziam parte da igreja do Deus vivo, aqueles que estavam servindo ao Senhor Jesus naquele lugar, faziam isso com muito amor. Observe o que o apóstolo escreve nesta mensagem. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. As notícias eram as melhores possíveis no que diz respeito ao comportamento cristão dos discípulos do Senhor Jesus ali na cidade de Roma. E ele continua dizendo nesta mensagem: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O apóstolo, tendo conhecimento dos procedimentos cristãos, da fé, do amor, da perseverança que havia nos irmãos, nas irmãs, na igreja do Senhor Jesus, ali em Roma,
ele anunciava por onde passava o bom exemplo seguido por estes leitores desta carta ou epístola do apóstolo Paulo, que nos chega nesses últimos dias como uma grande revelação da parte de Deus para o conhecimento da história da Igreja de Cristo nos seus princípios, no seu começo. E ele diz que servia a Deus em espírito de acordo com o Evangelho. O Evangelho deve ser o padrão de todo líder cristão verdadeiro. E os líderes do primeiro século de nossa era cristã nos transmitiram como funcionava naquela época a obra de Deus, as coisas envolvendo o serviço da Igreja do Senhor Jesus. Pedindo sempre em minhas orações que, de algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. O apóstolo Paulo, ele ainda não havia visitado a Igreja do Senhor Jesus na cidade de Roma, e era o seu grande desejo. Já havia fundado comunidades cristãs em muitas partes daquele mundo antigo, em continentes, em muitos lugares, em muitas cidades. Mas antes de partir deste mundo para estar com Cristo, o grande desejo da alma do apóstolo Paulo era poder chegar na cidade de Roma e encontrar os servos, as servas do Senhor Jesus, para ter comunhão com eles, para confirmar as notícias, as informações que se espalhavam por todas as partes naquela época a respeito da fé que havia nos discípulos de Cristo Jesus na cidade de Roma. E ele termina dizendo: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Faltava alguma coisa, faltava detalhes que a presença do apóstolo Paulo supria essa necessidade. Era um povo de fé, mas de acordo com essa mensagem faltavam os dons espirituais que a palavra de Deus, o ensino bíblico, de maneira aplicada corretamente, desperta na vida dos servos do Senhor Jesus os dons espirituais, os dons ministeriais. Como é importante, de acordo com essa mensagem, aquele que verdadeiramente transmite a palavra de maneira autêntica, sem transtornar a mensagem do Evangelho, porque vai gerar fé, mais fé no coração dos discípulos de Cristo, e com isso surgem os dons espirituais e ministeriais que, com o seu desenvolvimento, a sua aplicabilidade na vida dos membros do corpo de Cristo, produz a edificação da Igreja do Senhor Jesus, a ministração da palavra. E é isso que o apóstolo repassa, ia acrescentar os dons espirituais, os dons ministeriais na vida daqueles que viviam para Deus, amando a Cristo como prioridade. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.